minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um 5 minutos de fama especial BBB 23. Hoje, domingo, a gente está aqui de plantão para poder falar sobre a eliminação de ontem. O Gustavo foi o sexto participante a deixar a casa do BBB e saiu com 71,78% dos votos. Foi uma eliminação bastante tensa que movimentou muito a casa e nesse paredão o Gustavo enfrentou o Fred Inácio, que teve 24,37% dos votos, e a Domitila, que teve 3,85% dos votos. O total de votos desse paredão foi de 136.793.098. É muita gente, os números aumentaram em relação aos paredões anteriores, mas para a gente poder falar a princípio dessa eliminação do Gustavo, é muito importante a gente destacar o discurso do Tadeu Schmidt. Eu acho que de toda a temporada até agora, esse discurso do Tadeu foi o discurso assim mais significativo, mais emblemático, porque ele trouxe determinadas reflexões ali que vão fazer com que os participantes pensem bastante, né? Até que mudem alguns as suas estratégias de jogo, e mais especificamente para o eliminado, para o Gustavo, ele levantou alguns pontos, né? Que a gente pode aqui destacar, como por exemplo a parceria do Gustavo com a Kay. Eles entraram juntos na casa, eles eram a dupla, né? A Kay Camarote, o Gustavo Pipoca, e aí eles acabaram permanecendo juntos no jogo, e esse entrosamento deles levou a um relacionamento. Então, assim, o Tadeu Schmidt, ele falou a respeito dessa coisa da parceria, né? E ele disse também uma outra coisa interessante, que foi a respeito das lideranças do Gustavo. O Gustavo, ele sempre foi muito bom nas provas de líder, né? E aí ele ganha a liderança, vai para o quarto do líder, ele passa um tempo grande no quarto do líder. O Tadeu até chegou a falar para ele que ele passou a maior parte do programa, a maior parte do BBB no quarto do líder. E aí ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento que é o seguinte: será que essa sensação de poder foi positiva ou foi negativa? No meu ponto de vista, eu acho que o Gustavo, eu já disse isso aqui no nosso programa, se ele tivesse jogando sozinho, com certeza ele iria mais longe, mas essa parceria com a Kay, né, que na minha opinião é uma vilã dessa edição, eu acho que essa parceria fez com que ele se perdesse um pouco no jogo e ele ficasse bastante focado em questão de grupo, horas ficasse bastante focado nas estratégias da própria Kay, e eu não via muito ele pensando com a própria cabeça, ele estava sempre sendo muito influenciado pela Kay. Uma outra coisa que o Tadeu também disse no discurso foi a respeito ele até fez uma comparação, né, com o discurso do Christian, que foi eliminado, foi o último eliminado, e nessa comparação do discurso ele disse: olha, na eliminação passada o eliminado saiu por causa do medo, e esse tá saindo agora por causa da coragem, né? Ele deixou mais ou menos a entender sobre isso. E aí a gente faz essa reflexão porque o Gustavo, ele estava muito certo de que ele estava indo muito bem no jogo, ele estava muito certo, ele tinha muitas convicções, e isso muitas vezes vinha por conta da própria Kay. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa dizer é o seguinte: essa popularidade do Gustavo, né, ela causou uma certa empatia, se é que a gente pode dizer assim, pro pessoal da casa. Aqui no mundo real a situação estava diferente porque a gente tem acesso a todo o conteúdo, mas lá dentro da casa ele não era opção de voto da maioria das pessoas, né, tanto que ele só teve um voto, e aí esse voto foi do Guimê. O Guimê, ele estava com o poder supremo, então quando ele usou o poder supremo, ele poderia ter tirado alguém do paredão, né? Ele resolve tirar o cara de sapato e colocar o Gustavo no paredão, e essa decisão do Guimê acabou resultando nessa eliminação
do Gustavo. A saída dele da casa foi, como eu disse, bastante tensa. Ele não acreditava, ele começou a chorar muito, ele ficou bastante nervoso. A própria Kay também ficou bastante nervosa, eles se abraçaram, ficou aquele climão bastante esquisito, né? E depois que ele saiu lá com o Tadeu Schmidt, ele conversou com o Tadeu tentou conversar com ele, tanto que a entrevista durou cerca de 1 minuto. A passagem dele pelo estúdio depois da eliminação foi muito rápida, durou cerca de 1 minuto, e o Tadeu perguntou, você tem alguma noção, ou você pensa em alguma coisa que levou você a ser eliminado? Ele meio que ficou assim, né, estranho, falou, não, no momento eu não penso em nada, talvez por eu ter me associado ao grupo, e a gente sabe que isso também faz parte, né, mas que a grande responsável, no meu ponto de vista, pela saída do Gustavo, sem sombra de dúvidas, foi a Kay. Então, assim, se ele tivesse jogado sozinho, eu acho que ele conseguiria ir mais longe, porque eu acho que ele poderia ser um bom jogador, né, mas essa suposta ingenuidade dele acabou fazendo com que a situação tomasse outros rumos e ele meio que se anulasse ali dentro do jogo. Uma curiosidade muito interessante é que até agora, de todos os paredões, desde o início do programa, né, somente foram eliminados os pipocas. Os camarotes até agora estão invictos, todos os participantes do camarote, eles estão invictos, e os pipocas, ó, estão saindo a rodo. Neste momento tem 15 participantes na casa, para vocês terem uma ideia. Desses 15, 5 são dos pipocas, é a Amanda, o César, a Larissa, o Ricardo e a Sara Aline. O restante, todos, os outros 10 todos, são do camarote. E aí agora o jogo fica bastante afunilado, como eu disse. A Kay, ela já levantou a possibilidade de dar uma revanche no Guimê, então assim, o que ela puder fazer, ela tá com sangue nos olhos, ela tá bastante ferida, afinal de contas, o relacionamento dela saiu. O Gustavo disse pro Tadeu Schmidt que ele vai esperar a Kay aqui fora, aqui no mundo real. Então a gente não sabe se esse vai ser só um romance de confinamento ou se aqui no mundo real a coisa vai dar certo. Mas o jogo agora vai ficar bastante estranho, porque a Kay vai ter revanche da Kay contra o Guimê, o Fred Nicásio também tá ali, já formou a aliança dele fixa com a Domitila, né? Então os dois, eles representam praticamente um jogador só, e ela tem aproveitado muito disso. Aliás, os dois são excelentes atores. Ele chorando ali depois do anúncio foi uma coisa muito, muito interessante de se ver, né? Mas enfim, isso é pauta para outro programa. Mas o Fred Nicásio também agora vai começar a jogar forte, e aí a situação está armada, né? O clima tá bastante tenso. Depois que saiu o Gustavo, né, teve aquela parte ali do prêmio, né, aquela parte para revelar o valor do prêmio, e logo em seguida tocou o Big Fone. Foi um Big Fone aí que faz parte dessa semana maluca do Big Brother. Esse Big Fone, quem teve a sorte de atender foi a Sara Aline. Ela atendeu, né, e aí a voz informou para ela, o Big Fone, que ela estava imune nessa semana, então ela não pode ser votada, mas ela deveria indicar um participante para o paredão. E quem ela indicou? O Fred Nicásio. Então, o cara de sapato. Então, assim, o cara de sapato, ele tinha saído do paredão, ele tinha se livrado, né? O Guimê com o poder supremo livrou ele, mas a Sara Aline foi e colocou o cara de sapato novamente no paredão. Então, hoje, domingo, tem formação de paredão e olha, o Fred, o cara de sapato, já está no paredão. Agora, eu tô falando bastante de Fred, porque nesse momento aí ele tá conversando com a Domitila, tem muita gente que tá acompanhando aqui as imagens, enquanto a gente tá gravando, e nessa madrugada, e assim, ele tá conversando com a Domitila, ele tá refazendo as estratégias de jogo dele, e como eu falei, eu acho que ainda vem muito chumbo grosso por aí nos próximos dias na casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. E para terminar o nosso plantão aqui de domingo, a gente vai falar sobre o prêmio. Ontem teve ali novamente o sorteio, né? A líder Sara Aline sorteou 3 participantes. Aliás, ela sorteou ela mesma e o palpite dela foi no Fred Nicásio. Depois teve o cara de sapato, que também deu o palpite no Fred Nicásio, e o César Black, que deu o palpite na Domitila. Dessa vez, nenhum participante acertou, ou seja, eles não puderam contar com esse acréscimo, né? Que sempre tem
todo o paredão, esse acréscimo no somatório do valor final do prêmio. Porém, a empresa que patrocina o prêmio, a empresa que está ali, ela fez uma doação de 20 mil reais, como faz também toda semana, e o prêmio agora foi para R$1.910.000. É muito dinheiro, já está chegando pertinho a 2 milhões de reais. Eu acho que é o maior prêmio de reality, né? 2 milhões de reais, e esse prêmio vai aumentando. Ainda tem muita gente para sair, ainda tem muito paredão, e esse prêmio vai aumentando a cada nova etapa do programa. Como eu disse, hoje, domingo, vai ter formação de paredão, né? A gente vai saber quem vão ser os próximos 3 emparedados. Vai ter eliminação na terça-feira, então vai ser eliminação normal, mas hoje ainda vai ter prova do líder. Ainda temos hoje prova do líder com anjo, ou seja, é muita emoção, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas tudo isso a respeito da prova do líder, da prova do anjo e também dessa próxima eliminação, né, que vai acontecer na terça-feira, a gente vai contar aqui no 5 Minutos de Fama de quarta-feira. Então, anota aí, a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira aqui no 5 Minutos de Fama, especial BBB 23. A gente se vê, até lá! Cinco Minutos de Fama, especial BBB 23. Oferecimento, tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.